Obrigado por estarem aqui ouvindo, né? Nós somos uma sociedade da fala hoje, mas a gente também tem que aprender muito a escutar. A maturidade na escuta é fundamental. E quando eu estava para entrar aqui nesse tapete vermelho, ficando nessa redoma, que eu já vou avisando para vocês, eu não tenho a menor condição de ficar aqui, porque eu sou um pouco inquieto. Quem me conhece sabe. Bom, quando eu estava subindo aqui, eu estava pensando o que me fez ser professor. E eu teria uma palavra muito bonita para dizer, mas seria mentira. Eu lembro de uma cena muito específica que ocorreu comigo na minha escola, no ensino médio. Eu estudei aqui pertinho, né, no Antenor Soares Gandra, e eu era um péssimo estudante. Tá? Eu era o aluno do fundão, não tinha o menor interesse na escola, no ensino médio. Guitarras, videogames e músicas me interessavam muito mais do que propriamente as aulas, né, evidentemente. E eu lembro de um dia muito específico que eu estava lá no fundo, há séculos atrás, quando ainda se ouvia fita cassete nos Walkmans. Eu sou velho. E eu estava lá rebobinando a fita com caneta Bic, né, coisa que era muito comum a gente fazer. E eu estava rebobinando a fita e a professora lá de física da frente, eu lembro do nome dela, mas por respeito a ela eu não vou mencionar. Ela falou assim: olha, você aí que está no fundo aí, está conversando com os amigos e não está prestando atenção na minha aula. Preste atenção, porque senão você não vai ser nada na vida. E eu, como adolescente, extremamente arrogante, extremamente cruel, extremamente prepotente, eu falei: não tem problema. Se eu não for nada na vida, eu viro professor. Eis que os deuses da mitologia egípcia, os deuses da mitologia grega, romana, hindu, passaram por cima e falaram, né? E aí, então, Yahvé sacramentou, provavelmente: você vai ser professor. Tá ferrado. E eu virei professor, né? Só que eu sempre me preocupei com uma coisa ao ser professor: em ser o professor que eu nunca tive, para poder ter os estudantes que eu nunca fui. Então eu creio que isso seja importante. Ser aquela pessoa que eu queria ver lá na frente e eu nunca via. Não tinha como, nenhum dos professores conseguia. Talvez por conta dos salários, por conta do cotidiano, por conta que a minha aula com eles era a 90ª, 30ª, 20ª aula, eles não tinham o menor interesse, talvez, em falar sobre isso. E eu prometi para mim mesmo que eu seria o professor louco. Todo colégio tem aquele professor louco, maluco, que não vai dar certo, mas a gente acredita que no começo do ano ele vai preencher os diários, enfim. Bom, por que isso aconteceu? Porque eu não sabia o que era estar do outro lado. Olhares têm a ver com isso. E rapidamente eu quero trazer aqui uma reflexão que eu acho muito válida. Eu prometo que não vai ser sonífero, mas teve um certo Platão que escreveu no livro 7 da República, não precisa anotar porque não vai cair na prova, né? Ele escreveu no livro 7 da República a seguinte história: na voz de um cara chamado Sócrates, ainda bem que não é o do Corinthians, eu nem vou mencionar muito esse time aqui, mas na voz daquele grande homem que o inspirou, ele conta uma história que é mais ou menos assim: imaginem que seres humanos nasceram presos a um lugar e estão acorrentados no fundo de uma caverna. Eles estão habituados com aquele espaço, eles nunca saíram daquele local. A vida deles e a realidade deles sempre foi aquela. E eis que a gente consegue entender que nesse local onde eles estão acorrentados, voltados para a parede, logo atrás há um buraco. E atrás desse buraco há mais ou menos como um muro, né, digamos assim. Creio que muitos já conheçam a história. E atrás desse muro há fogo. Naquele fosso, entre onde as pessoas estão acorrentadas e o fogo, passam outras pessoas enganando-as, com bonecos na mão. E quando essa luz do fogo reflete nesses bonecos, as pessoas que estão acorrentadas tomam aqueles bonecos como realidade, como verdade. O simples sussurrar das pessoas parece ser uma conversa real dos próprios bonecos. Então, aquelas pessoas que nasceram acorrentadas, com aquele olhar limitado, voltado para as paredes, têm aquela noção de que aquilo é real. Até que, em um determinado momento,
O nosso interlocutor no diálogo diz o seguinte: uma dessas pessoas se solta. E quando ela se solta, ela vê o quanto foi enganada. O quanto aquela realidade que ela estava habituada não era a própria realidade, mas sim um simulacro, uma mentira, uma proposta de realidade. Essa pessoa que nunca havia andado, começa a andar, mais ou menos a gente quando acorda pela manhã e tem que treinar ou fazer qualquer obrigação, a gente não vai com muita vontade. Aquela pessoa se levanta, dá de cara com a fogueira, só que ela vê uma luz ainda menor lá na frente. Não é a luz do fim do túnel, mas é também a luz do fim do túnel. Essa pessoa consegue sair dessa caverna e lá ela tem contato com a luz do sol. Essa luz do sol que nos incomoda e que me incomoda por ser albino, evidentemente, né? Essa luz do sol extremamente forte e intensa vai tornando-se o hábito desse indivíduo que está fora da caverna. Só que uma coisa, infelizmente, falta a ele. Neste olhar desse mundo novo que ele acaba contemplando, não há as outras pessoas. Todos estão acorrentados. Eu não sei se o Platão antecipou o cinema e o Lanterninha. Eu não sei, mas se vocês repararem bem, a imagem é muito parecida com essa que nós estamos. Eu não espero estar contando mentiras aqui. Mas há, na cabeça dessa pessoa que sai da caverna, uma frase que fica ressoando ali. Talvez só sei que nada sei, mas ele acaba tendo que voltar. Ele volta para o fundo da caverna, avisa todos os amigos que lá estão acorrentados, olhando para a parede, acreditando que as sombras são reais, e ao libertar os amigos, ao invés de todos saírem para se libertarem também, o que ocorre? Eles resolvem matá-lo. Sim, é uma história trágica. Mas esse mito ou alegoria da caverna serve para contar a própria história do nosso querido Sócrates. Nós estamos diante de uma alegoria, uma história que conta uma outra história. E essa história contada por Platão é sobre o mestre dele sendo destruído pela própria cidade. Eu não sei se vocês sabem, mas os gregos não inventaram toda a filosofia. Eles acabaram absorvendo algumas coisas do continente africano, só que depois ficou mais fácil falar que eles inventaram. A maior parte das reflexões filosóficas nascem no continente africano. Hoje a gente sabe disso. A gente sabe também que Sócrates não era tão democrático quanto a gente imagina. Mas o que eu quero dizer é que esse mito da caverna, ele conta sobre a expansão do olhar, a expansão da consciência, se assim vocês preferirem. A partir do momento que a gente olha um mundo novo, a gente é novo para esse mundo também. Essa história eu li pela primeira vez fazendo uma viagem de trem entre Jundiaí e São Paulo. Fiquei absorto, eu tinha pouco mais de 17 anos, a filosofia já começava a me atormentar, mas foi muito depois disso que eu me tornei um estudante de filosofia. Essa história me inquieta até hoje porque ela está presente no plot twist daquele filme famoso, Matrix, e em outras diversas histórias que vocês forem pesquisar. Mas o que sobrevive daquilo foi a transformação que aquela história fez em mim. A partir do momento que eu li aquela história, eu quis ler mais, eu quis entender mais. Eu fui procurar, eu não me contentei mais apenas em ser estudante. Eu via que ser professor era muito mais do que estar lá na frente. E eu não sei se eu saí de todas as minhas cavernas ou se eu acabei encontrando outras. Mas veio a profissão. Depois, para completar essa coisa toda, eu decidi ser um pouco escritor também. E aí eu tinha que sair da caverna da minha cidade e conhecer outra cidade. Criticar a minha cidade faz parte da minha literatura. Nascido e criado aqui em Jundiaí, numa condição totalmente adversa também, de uma família humilde, e aí eu tinha que contrariar e corromper os gostos da minha cidade. Talvez tentando imitar o Sócrates, né, que acaba corrompendo os gostos da cidade. E então eu saio da cidade, conheço um mundo que era muito maior para mim e vejo que lá também há outras cavernas. Por mais que eu ampliasse os meus olhares, eu ia percebendo que existiam outras cavernas. E aí
com o que eu menos imaginaria que eu trabalharia um dia, que são as redes sociais, acaba se tornando a fonte do meu trabalho. Eu tenho um amigo, né, que é sócio também, mas antes era amigo, e ele me chamou para uma jornada maluca que era fazer um podcast de filosofia. Tainá também tem culpa no cartório, mas enfim, é outra história. O que ocorre é que de lá para cá, a minha história se transformou novamente. Eu voltei para a caverna, mas talvez para essa caverna digital, que é o que nos assola hoje, de certa forma. Hoje eu trabalho com economia da atenção. Eu tenho que fazer as pessoas prestarem atenção. As visitas que eu faço aos museus, as propostas que eu tenho de diálogo com diversos acervos, com obras de arte, escultura, arquitetura, pintura, plástico, colagem, estão mostrando para mim que a arte é muito mais do que eu aprendi nos livros. É muito mais do que eu não queria aprender quando era adolescente, mas que já estava incubado em mim. Essa ampliação dos olhares dada pela filosofia do Platão, com a voz do Sócrates, me transformou a tal ponto de eu me tornar ainda mais revoltado. A minha primeira revolta veio quando eu comecei a gostar de música que os meus pais não gostavam. Então, depois eu comecei a gostar de filosofia e falar de coisas que os meus pais não gostavam. Então, eu tive que me rebelar. A minha proposta para entender o mundo era ser radical. Era tentar sair de todas as cavernas, tentar me revoltar contra tudo e todos. E essa proposta foi muito interessante e durou por muito tempo. Vez ou outra ela ainda volta. O que é muito interessante, a ampliação do olhar se deu justamente em uma pessoa com visão extremamente limitada. Alguns anos atrás, eu recebi uma notícia, eu recebi um diagnóstico de um problema degenerativo nas minhas córneas e da limitação cada vez maior da minha visão. Então, olhar para o mundo dos museus, olhar para o mundo da filosofia, olhar para o mundo da literatura, para mim agora é um ato radical. Mais radical ainda, porque eu sei que eu posso um dia nunca mais olhar. Mas eu preciso fazer uma volta nessa conversa. Desde pequeno, por ter a condição do albinismo, eu sempre fui criado com muitos mimos. Não uma criança estragada, mas uma criança cercada de cuidados. E evidentemente que a minha mãe era a pessoa que mais me cercava. Era a pessoa que acreditava muito no meu potencial e, ao mesmo tempo, acreditava que eu não ia ser capaz de romper as limitações visuais e ir ver o mundo fora da caverna. Aliás, a caverna do Platão tem a ver tanto com a religião cristã, o cristianismo, quanto com outras visões como o espiritismo. Mas isso é uma outra história. A minha mãe acreditava que os meus olhares seriam cada vez mais fracos. Eu seria incapaz de sair na rua sozinho. No dia 27 de março desse ano, a alegria do meu coração se foi, que era minha mãe. Eu faço visitas guiadas para os museus desde 2014. E eu sempre prometia para minha mãe que eu ia ampliar o olhar dela, levando-a também aos museus. Eu sempre prometia na próxima semana. Na próxima semana, eu nunca levei a minha mãe. Ela nunca foi ao museu comigo. Ela não viu esse momento, que alguns podem chamar de virada de chave, ou um momento em que um professor se torna uma espécie de sábio, ou que ele sai da caverna. Eu nunca mais vou conseguir ampliar os olhares da minha mãe. Mas eu levo ela aqui e levo ela aqui. Ao sair das minhas cavernas, ao sair das minhas contradições e entrar em outras contradições, eu experimento algo sempre novo na minha vida. O meu público mais exigente são as crianças. O meu público que mais pede informações sobre as obras de arte são as crianças. E as crianças são deveras inquietas, mas é porque elas têm a sede do conhecimento. Para elas, sair e entrar da caverna é como brincar de pega-pega, pique-esconde, não sei. Quando eu falo que Platão é tão atual quanto o último rios que você viu antes dessas palestras que aqui estão, é porque todos esses olhares, de certa forma, são simultâneos. Eu não sei de quantas cavernas eu ainda precisarei sair,
Eu não sei quais são as cavernas e as correntes que ainda me aprisionam. Eu sei que a filosofia foi uma experiência transformadora na minha vida. Porque, mesmo vindo de um lar extremamente humilde, os meus pais foram os meus primeiros filósofos. Muitas das nossas discordâncias me fizeram entender que a discordância é a base. Muito das nossas brigas me fizeram refletir que o primordial da vida é a discussão. Depois que você perde o afeto, né, vocês sabem, geralmente há uma pessoa na sua família que cumpre o papel do afeto. A família se desmantela. Independente de como seja a sua família, não importa. Mas ela se desmantela sem o afeto. Sair das cavernas é uma proposta ousada, curiosa, desafiadora e quase sempre solitária. Por mais que a gente sempre esteja só, a gente nunca está só. Sempre saiba que voltar para uma caverna não é só voltar para o esquecimento ou para algo ruim. Voltar para uma caverna é voltar para dentro de si mesmo. E dentro deste contexto dos olhares, eu quero que vocês saiam daqui pensando de quais cavernas vocês já saíram e quais vocês querem voltar, ou para quais vocês querem voltar. A filosofia não tem fim, as artes e o conhecimento também não têm fim. Daqui 1000 anos, talvez estejamos já esquecidos na memória dos tempos, mas provavelmente este mito ou alegoria da caverna irá sobreviver. Irá sobreviver a todos nós. E o que a gente passa para os outros é o que fica também em nós. Eu acredito que a educação tem que ser transformadora. Eu acredito que a educação tem que deixar o máximo de ser elitista e privilégio de alguns para ser acessível a mais e mais pessoas. Eu acredito muito no papel do professor e da professora, porque eles levam a gente até o nosso futuro. Quem vai abrir a porta do nosso futuro é a gente mesmo. Era isso, e saiam das cavernas. Valeu.